Eu fico pensando aqui também nos incêndios florestais. Tive há pouco tempo no Amazonas, fiz um passeio grande por lá, fiquei quase uma semana subindo no Rio Negro, entrei em tribo de índio, e também recentemente no Pantanal, eu conversava com os nativos, e eles falavam das queimadas de florestas. Existem queimadas, gente, que é uma prática da agricultura até moderna, não é tão antiga, não, controlada. Você sabe como fazer os aceros, você sabe como até as pragas, né? Você gasta menos com herbicida, você vai gastar menos. Então, você dá uma esterilizada no solo e essas coisas não vêm. É uma prática inteligente, mas tem que ser cuidadosa. As fumaças que se vê em volta da floresta, elas são em volta da floresta. São as lavouras que existem ali dentro. Dentro da floresta também existe, mas é outra natureza. Se você pensar bem, como o homem combate aqui as gramíneas, as florestas têm vida autossuficiente, elas se controlam. O incêndio de uma floresta, ele vem para purificar essa floresta, gente. Porque se você deixar as ervas, por exemplo, parasitas que vivem da seiva das grandes matas, vão tomar conta. Vão secar todos os galhos, vão ficar um monte de seiva morta, porque as árvores que puxam a seiva, as parasitas não puxam seiva, elas matam as árvores. Esse fogo é quando chega num ponto, a natureza é pródiga nisso, de muitas folhas caindo no chão. Quando as folhas caem no chão, gente, elas entram num processo de umidade, elas estão secas. Qualquer fagulha de um raio, alguma coisa assim, eles estão ali praticamente prontos para pegar fogo. E às vezes nem precisa de fagulha, a própria fermentação do vegetal, quem é agrônomo estiver por aí vai entender isso, ela cria calor, é a combustão espontânea, ela cria calor, e cria calor intenso, e até vira chama. Que as folhas mais secas que não estão em combustão, que não estão em fermentação, vão pegar fogo pelo calor. E a floresta se pega fogo. É uma proteção natural da floresta pegar fogo. Ela se purifica a cada novo incêndio, e isso acontece há milhares de anos, isso vem acontecendo, em várias regiões. Isso não é nenhum pecado, isso não é ação do homem, isso é um processo biológico natural. E pessoas criticam isso sem entender. Há um baixo entendimento disso e uma baita aclamação disso. É uma coisa impressionante, como se fala tanta besteira sobre esses temas. Quando você pega esses ciclones, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil. Furacão, a gente não tem no Brasil. A gente não tem vulcão. Olha quantos vulcões tem na Itália, por exemplo, um país pequeno, com baixa população. Quantos vulcões no México? Eu estive no México, vi um vulcão lá também. Eles têm vulcão e terremoto. E morre muita gente lá, muito menos gente lá do que nas nossas inundações aqui de Petrópolis, Exame de Terra de Petrópolis, de Guarujá, agora do litoral norte, porque desrespeitam esse processo. Ignoram esse processo, não conhecem esse processo e não se preocupam em conhecê-lo. A especulação, o cifrão na cabeça, tudo muda os pensamentos. Muitos conhecem disso. Você vê, às vezes, alguns cortes de rodovia, vocês podem observar, a cada chuva que acontece no Brasil, preste atenção quantas quedas de barreira que eles falam que caiu. Queda de barreira, gente, é quando você faz um corte numa colina, por exemplo, para colocar floresta. E você corta no pé, é onde vai passar, onde aparece a cabra. Ela vem cortar ali, ela fica sem pé. Imagine você, ser humano, com um pé sem dedos, no ambiente de declive. Você não vai se parar de pé, você vai escorregar. Quando cortam aquela base daquele morro, cortou o dedo desse monte de terra. Ela não tem aderência mais. Ela não suporta mais o peso de acréscimo de água, por exemplo. Acumula água. E esses morros, essas colinas, elas, vira e mexe, elas caem, elas se deslocam. Elas se movimentam também nas florestas, não há homem, não há ação do homem ali. É um processo natural de saturação aquática, de volume de água, sabe? Só que nós fazemos maior porque cortamos os dedos. Por que você tem esse monte de rodovias na Europa? Quem viaja por ali vê são países muito cheios de rodovias, corta até colinas e montanhas, e você não vê acidente. Você vê pouca queda de barreira, quase não se morre lá. Porque lá o valor da vida é fundamental. Quando vai fazer uma rodovia, se pensa em todas essas possibilidades. Eu fico vendo, às vezes, em rodovia que eu ando, está na cara que esse corte aqui não tem sustentação de parede para aguentar um movimento de terra como esse. Ela vai cair na estrada. E o construtor sabe disso. Sabe disso. Mas se ela cair na estrada, para não cair, custa caro, talvez mais caro que a obra de arte, que é o viaduto. Se eu fizer uma parede muito mais resistente, com 5 metros de largura, com pedras, com ferro, não vai cair, vai segurar o morro. Mas vai custar muito caro a minha rodovia. Agora, mas peraí, vai morrer gente. Mas vai morrer quantos? O azar de passar um carro, 2, 3 carros no mesmo momento, e é o que acontece. Vocês não vê tantos carros abarrotados, é muito pouco, pelo volume que cai. Eles têm razão. Estatisticamente, o ser humano não é importante ali. O importante é quanto custa essa rodovia.
Então, gente, há conhecimento, sabe? Há conhecimento de fatores geológicos, qualquer um percebe. Até um leigo percebe que aquela sustentação é muito fraca para o volume de terra que está ali atrás, ainda mais sem dedos. E eles sabem disso, mas isso vai custar caro e vai ter um retorno de mídia muito pequeno, se morrer um ou dois, vamos lá, e sempre faz isso. Então, a gente chegou numa série de pontos e fatores, eu vou dizer tantos aqui que a gente numerou: dilúvio, tempestade marítima, tempestade de areia, a gente não tem isso aqui no Brasil, alagamentos por acúmulo de água, a turbulência, gente, é um fator antigo, e a gente viaja de avião no meio da turbulência. Eles sabem navegar, eles entendem aquele fator climático, e sabe se preparar para ele, sabe os limites que o seu equipamento tem, e sabe as rotas de fuga, sabe como proteger as vidas que estão ali, proteger a própria aeronave. Há uma inteligência maior ali, senão não poderia voar com turbulência. Se eu colocar uma pipa, ela vai desmanchar na turbulência. Então, os fatores existem, tem que se entender os fatores. Esse assunto não acaba aqui. Se você gostou, fique atento que continua no próximo vídeo. Única Seguros TV.